Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou reagir a mais um vídeo do José Cobori, porque a falta de criatividade e a preguiça é o que impera aqui. Só lembrando que o link para o vídeo dele está aqui embaixo na descrição, então posteriormente você pode assistir na íntegra e tirar suas próprias conclusões a respeito das ideias do Cobori. Então, vamos lá. Como deixar o Brasil um país mais industrializado, digamos assim? Como a gente atrair indústrias para o Brasil? A gente vê vários países asiáticos, como você disse, que estão ficando, assim, a China já há muito tempo, né? Mas você tem, por exemplo, Vietnã, Tailândia, que são países que também estão começando a levar mais indústrias para lá de anos para cá, né? E vem melhorando a sua economia. Como é que o Brasil poderia não ser um país só forte no agro e ficar tão dependente do dólar, da questão de commodities, mas que a gente pudesse ter as nossas indústrias aqui mais fortes? E aí o que os liberais acham ruim que eu falo isso, até porque eu sou do mercado há mais de 30 anos e eu, digamos assim, fui liberal quase minha vida toda, né? Hoje eu tenho uma visão, do ponto de vista econômico, bem diferente, né? É mais Estado, né? O que define a evolução e o desenvolvimento da economia de qualquer país é Estado. Os Estados que pregam que serem contra isso é porque eles já fizeram isso. Então, os Estados Unidos, inclusive é Estado até hoje, o tamanho do Estado americano é incomensurável. Se você comparar, falar o Estado brasileiro é grande, o Estado brasileiro acho que não dá 40% do que é o Estado americano em comparação, obviamente, proporcional. Então, é Estado. A Inglaterra era Estado. Quando ela se tornou um império, era a ação do Estado na economia. Muito bem, como vocês acabaram de assistir, eu já quero adiantar que, por incrível que pareça, tudo que ele disse, absolutamente tudo, é verdade. De fato, todos os países que hoje são industrializados, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China, Coreia do Sul, todos eles fizeram proteção do mercado interno para se desenvolver tecnologicamente. Aí, nesse momento, você deve estar achando que eu sou doido, que eu sou meu pirulírio, e vai falar assim, Ramsés, se você está concordando com ele, se você acha que ele tem razão, que tudo que ele falou é verdade, como que você pode discordar dele? E eu acredito que o pulo do gato está na gente entender que existe uma diferença gigantesca entre você ter um país de primeiro mundo e você ter uma grande nação tecnologicamente e industrialmente desenvolvida. Como você mesmo acabou de ver, eles estão defendendo a ideia de você desenvolver o Brasil de forma industrial e tecnologicamente. E, supostamente, esse seria o único caminho que nós teríamos para nos tornarmos um país rico. Porém, isso não é verdade. E para você entender isso, quero que você compreenda que, como um liberal, para mim, a única coisa que interessa é a qualidade de vida do cidadão. Então, eu pessoalmente estou um pouco me lixando com a forma na qual o Brasil vai se tornar um país rico. Se nós vamos nos desenvolver tecnologicamente ou se nós vamos ter grandes indústrias, eu não estou preocupado com isso. O que eu quero saber é se a Dona Maria ou a Dona Nilza, que são faxineiras, se elas vão ter dinheiro para comprar um Corolla, uma Hilux ou uma BMW. E nesse momento você deve estar rindo aí, É coisa absurda uma faxineira comprar um carro desse. Mas eu quero lembrar aos senhores que isso é uma realidade nos países de primeiro mundo. Aí alguém poderia argumentar que para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, obrigatoriamente, primeiro, ele precisaria se desenvolver tecnologicamente e desenvolver indústrias, principalmente indústria nacional e tecnologia nacional. Porém, não é bem assim a realidade. Para você entender isso melhor, eu vou trazer aqui um exemplo que o Cobori adora citar, que é a China. Ele vive puxando o saco da China, dizendo que a China é tecnologicamente desenvolvida, que tem uma grande capacidade industrial, que exporta muito, e tudo isso é verdade. Agora, preste atenção, o PIB per capita chinês é muito pouco. Isso significa que, na prática, a China é um país pobre. Apesar de ter muita tecnologia, muita indústria, a China é pobre. Para se ter uma ideia, em 2023, o PIB da China foi de apenas 13 mil dólares anuais. Para efeito de comparação, a Nova Zelândia e o Canadá tiveram um PIB de aproximadamente 53 mil dólares no mesmo período, e a Austrália, 67 mil dólares. Agora, Cobori adora criticar o Brasil, dizendo que nós somos uma fazendona, de que a gente vive de commodity e de que por isso nós estamos condenados à pobreza, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que esses países, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, eles vivem exatamente de commodities. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é, mesmo a China sendo muito mais industrializada e tendo muito mais tecnologia do que esses três países, ela é muito, muito mais pobre que esses países. Para você ter uma ideia do quanto a China é muito mais industrializada do que esses países, em 2024, a indústria representou cerca de 36% do PIB da China,
China, enquanto que na Austrália foi apenas 28%, o Canadá apenas 24% e a Nova Zelândia apenas 20%. Além desses três países, a indústria representar uma porcentagem muito menor, essas indústrias que esses três países possuem, geralmente são indústrias muito mais leves, indústria de transformação, indústria de manufaturamento, ou seja, a China possui mais indústria e é uma indústria mais tecnológica e mais pesada. Outro dado importante, em 2017, para o Canadá, a indústria representou apenas 10% do PIB canadense. Luxemburgo, que já chegou a figurar como o país mais rico do mundo, em 2024, a indústria representou apenas 9% do seu PIB. Com esses números, fica extremamente evidente que o simples avanço tecnológico e industrial por si só não vai salvar um país da pobreza, até porque a China é industrialmente e tecnologicamente muito superior a Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e mesmo assim a China é um país pobre, enquanto esses três países são países ricos. Aí você pode me perguntar como que isso é possível, né? A princípio isso parece muito absurdo, mas uma coisa que nós temos que entender é que uma boa economia é uma economia de consumo. Então, o que o Brasil precisa fazer para se tornar um país de primeiro mundo não é criarmos grandes indústrias para exportar um monte de coisa absurda. Não, nós precisamos criar uma sociedade de consumo. É aí, por exemplo, que a China fracassou miseravelmente. Apesar de fabricar muito, apesar de produzir muito, eles não consomem, eles não têm poder aquisitivo para consumir. O governo não teve essa habilidade de dar esse poder para o povo, até porque o único que pode dar esse poder para o povo é o livre mercado. Para se ter uma ideia, a maioria dos países do mundo bem desenvolvido, geralmente a economia gira ali uns 80% em torno de consumo de bens e serviços, sendo que só uns 20%, alguns mais, outros menos, vai girar em torno de indústria pesada ou algum tipo de indústria. Mas geralmente a maior parte da economia de um país, inclusive os Estados Unidos, gira em torno de consumo de pequenos serviços e alguns produtos ali, mas tudo coisa leve, nada de indústria pesada. Então, como se isso aqui já não fosse motivo suficiente para mim não gostar da ideia de um país ficar tentando proteger certas indústrias aí para forçar um desenvolvimento industrial, um certo desenvolvimento econômico na marra, tem um outro ponto bastante relevante que nós temos que trazer, que está lá no livro Economia em uma única lição, do Henry Hazlitt, na qual ele vai dizer: se um país proteger setores específicos de uma indústria, obviamente essa indústria vai prosperar, obviamente vai criar ali alguns empregos, porém vai fazer isso às custas dos consumidores internos. Vamos ao exemplo do Trump. Com as barreiras tarifárias, as empresas que antes tinham fábrica lá na China vão ter que voltar para os Estados Unidos. Agora, como o trabalhador americano custa muito mais caro que o trabalhador chinês, esse aumento do custo do produto vai ter que ser repassado para o consumidor americano, ou seja, certos setores da indústria vão ser beneficiados porque vai gerar alguns empregos e isso vai melhorar um pouco ali a massa salarial de alguns cidadãos, porém isso vai acontecer às custas de todos os consumidores americanos. Então, ao levantar barreiras políticas, tarifárias, de qualquer forma, para se proteger certos setores da indústria, antes é necessário você observar se isso, numa avaliação macroeconômica, não está fazendo mal para a economia. Agora que já falamos, né, a respeito dessa visão do Cobori sobre você proteger a indústria interna, proteger a iniciativa privada para ver se ela se desenvolve, num segundo momento, a fala dele fica ainda pior, na minha opinião, porque aqui ele vai defender uma atuação mais acentuada do Estado. Ele vai defender o Estado fazer investimentos diretamente, inclusive usando estatais e direcionando a economia naquilo que ele chama de plano de Estado de crescimento. Então, vamos aí, né, ver o que ele fala. O Brasil precisa ter um plano. Vamos fazer um plano aqui que a gente quer ser daqui 40 anos, daqui 50 anos. Tem como? Tem. Com o Estado. É aí que eu volto. O Estado tem um papel extremamente importante e imprescindível na economia. Aqueles que têm preconceito contra o Estado, não, tem que ter menos Estado, é uma certa ingenuidade. Quando você olha realmente como funciona o mundo, você vai ver que todos os países, inclusive o que a gente adota como modelo de capitalismo, que é os Estados Unidos, é Estado. Mas quando você fala Estado, José, vamos para o público entender melhor. Por exemplo, nós temos hoje o Correios, que é uma empresa ruim, assim,
assim, de entregas, vamos dizer assim, que tá na mão do Estado. Mas, por outro lado, a gente tem o Banco do Brasil, que é uma empresa muito eficiente. Quando você fala do Estado, por exemplo, vamos trazer pro exemplo da Coreia. A Samsung, ela é uma empresa que não é do governo, digamos assim, não tem o controle do governo, até onde eu entendo. Ela é uma empresa até de capital aberto, né? Mas, digo assim, não é o governo, acho que não é o controlador da Samsung, como é, por exemplo, no Banco do Brasil, ou como é dono 100% dos Correios. Quando você fala o Estado, o que seria exatamente? É o Estado ser dono da empresa ou ele apenas proteger as empresas, a indústria? Por exemplo, o Brasil começar a proteger mais a WEG, começar a proteger mais uma indústria brasileira? Ou não, você acha que a WEG deveria ser do governo, um exemplo assim? Não, eu acho que tem vários segmentos que são feitos por empresas estatais, né? Apesar do preconceito, você olha hoje a grande potência econômica é a China. Lá praticamente os setores estratégicos da economia são formados por grandes conglomerados de empresas estatais. 96 conglomerados de empresas estatais. Aquelas empresas que não são estatais, o Partido Comunista Chinês tem um representante dentro da empresa para que a empresa siga o plano de nação. Você tem um objetivo, pode ganhar dinheiro, você pode ter uma empresa privada, você pode almejar lucro, você pode, desde que o interesse da empresa esteja alinhado com o interesse do país. Quando eu falo Estado, o Estado tem um papel importante, primeiro, de planejamento, de planejar o que eu quero para o país, o que a gente vai fazer, porque as empresas também precisam de visão de longo prazo. Nosso problema é que as empresas hoje, tudo que você faz hoje é para ver se você vai estar vivo no ano que vem. Sim. Você não tem nenhuma empresa hoje que consiga fazer um planejamento como eu quero estar daqui 40 anos. Eu não sei, o país não sabe onde ele vai estar daqui 40 anos. Então, se você tiver uma política industrial, um planejamento do que você quer fazer com a economia brasileira, como você quer reindustrializar, onde você quer chegar, quero estar na fronteira tecnológica, o papel do Estado é extremamente importante para fazer esse planejamento. Então, vocês acabaram de ver, né, a visão dele, né, defendendo a ideia de você utilizar o Estado, a máquina estatal, para direcionar a economia e, além do mais, para fazer investimentos estatais, esse tipo de coisa. Obviamente que eu acho que tudo isso é conversa para boi dormir. E já vou começar aqui com o exemplo que ele adora, né, que é China, né, ele adora citar a China. E aí eu vou falar para os senhores, vou chamar a atenção dos senhores. Olha, apesar de que hoje a China é, sim, tecnologicamente e industrialmente desenvolvida, lá no passado a China era extremamente miserável e que lá no passado o governo também tentava guiar a economia chinesa. Agora, a China errou miseravelmente, fracassou miseravelmente durante décadas e décadas e décadas. A China matou aproximadamente 70 milhões de pessoas de fome. Aí a China acertou uma única vez e pronto. Ah, maravilha. Virou exemplo a ser seguido, não é? Olha que exemplo maravilhoso a China. Por quê? Porque errou durante décadas, matou milhões, acertou uma vez, pronto, modelo. Agora eu vou deixar a seguinte reflexão aí com você. O que você acha que é um modelo mais eficiente a ser seguido? O chinês, que apesar de ter se desenvolvido tecnologicamente e industrialmente, continua sendo um país pobre e que errou miseravelmente durante décadas, matou milhões de pessoas, sempre foi instável, ou Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que há mais de 100 anos têm estabilidade política, estabilidade econômica e sempre foram países de primeiro mundo, porém não são tão tecnologicamente e tão industrialmente desenvolvidas como a China. E obviamente não segue porcaria de plano de Estado, de desenvolvimento, não tem um monte de estatal para definir os rumos da economia. Não, não tem nada disso. O governo, ele é menos burocrático, ele enche menos o saco da iniciativa privada e a iniciativa privada por si só desenvolveu o país, ou seja, fez o país crescer e se tornar, né, países de primeiro mundo. Aí eu te pergunto, qual desses dois modelos é mais eficiente? O canadense, o australiano, ou o neozelandês, ou o chinês? Olha, se você acha que é uma boa ideia você pegar o seu dinheiro, porque quando eu falo o Estado investir, é o seu dinheiro. Se você acha interessante a ideia de pegar o seu dinheiro e enfiar nesses feijões mágicos com teoria de plano de Estado de crescimento, se você acha isso uma boa ideia, beleza. Agora, eu aqui acho que é uma ideia muito mais interessante o Estado brasileiro recolher-se a sua insignificância, parar de encher o saco, desburocratizar e deixar os empresários cuidar da economia. Afinal de contas, eu vou te perguntar, quem que você acha que entende melhor sobre os rumos ou o futuro da indústria A ou da indústria B? Um burocrata lá em Brasília ou um empresário que já está no ramo há 50 anos? E aí, quem que você acha que tem mais conhecimento? Será que aquele político, burocrata lá de Brasília, ele entende melhor o futuro da indústria do aço, da indústria automobilística? Ou será que o camarada que está nesse ramo há mais de 40 anos tem um conhecimento melhor? Fica a reflexão. Então, para mim, o Estado ele só serve para encher o saco, fazer raiva e ele pode até construir um país tecnologicamente e industrialmente desenvolvido. Mas olha, as pessoas vão continuar na pobreza, que é o caso da China. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha ficado compreendido aqui o meu ponto
ponto de vista, né? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Comente aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.